Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 51. Mas aqui há muitas culpas. Densamente compactado como um acampamento militar. Jian Tal franziu a testa. Se demorar pelo menos 1 hora para limpar ao longo da estrada, ela ficará completamente atrasada. Mas se você correr diretamente, sem o controle de Miao Yu, é difícil correr. Mesmo que você não acerte, você estará cercado por monstros sereias e a equipe estará em perigo. Por um tempo, Jian Tal caiu em um dilema. Lin Moyu olhou para a estrada à frente e já havia encontrado a estrada mais próxima. Eu vou fazer isso. Lin Moyu falou de repente. Ling Zhen quase instintivamente zombou. Você vem? O que você pode fazer como um cara de nível 17? Lin Moyu não moveu a mão ao longo do caminho, apenas seguiu atrás. Exceto por Ning Yi, ninguém sabe do que ele é capaz. Ning Yi bufou. O sobrenome Ling, calha a boca fedorenta. 0. Peça flores 0. Jian Tal olhou para Ling Zhen e sinalizou para ele não falar. Então Jian Tal perguntou a Lin Moyu, o que você vai fazer? Lin Moyu disse, use o guerreiro esqueleto para afastar o monstro sereia. Os olhos de Jian Tal brilharam e então ele lembrou que a profissão de Lin Moyu era necromante 0, embora ele não entendesse que tipo de profissão era um necromante e quais habilidades ele tinha. Mas o fato de ele ter uma convocação é um fato. É uma boa ideia usar invocações para atrair monstros sereias. Isso também fez Jian Tal perceber que as equipes que correram para o sopé da montanha também tinham invocadores entre eles. Estima-se que ele também usou a invocação para atrair monstros sereias. Jian Tal disse, é com você. Os outros estavam prontos, enquanto o monstro era atraído para longe, corremos. Assim que o coração de Lin Moyu se moveu, o guerreiro esqueleto correu com um clique único, 0, tão rápido. Os olhos de Jian Tal encolheram drasticamente. A velocidade do guerreiro esqueleto foi muito mais rápida do que ela esperava. Num piscar de olhos, ele já havia percorrido uma distância de dezenas de metros e apareceu na frente de um grupo de monstros sereias. O monstro sereia soltou um grito agudo e imediatamente correu em direção ao guerreiro esqueleto. O guerreiro esqueleto os ignorou, virou-se e correu. Ele correu para outro poço e retirou todos os monstros sereias do poço. Então ele correu para outro poço. Em um piscar de olhos, o guerreiro esqueleto já era seguido por mais de uma dúzia de monstros sereias. Guerreiros esqueletos arrastaram um grupo de monstros e correram cada vez mais longe. A passagem à sua frente foi esvaziada e Jian Tal bebeu baixinho. Vá! A equipe agiu rapidamente. Guerreiros esqueletos correm na frente para abrir o caminho, eliminando todos os monstros pelo caminho. A equipe está se movimentando muito bem. Poucos minutos depois, eles já haviam corrido para o sopé da montanha. Neste momento, havia mais de 100 monstros atrás dos guerreiros esqueletos. Sob o controle de Lin Moyu, o guerreiro esqueleto correu cada vez mais longe. De repente, o guerreiro esqueleto desapareceu. Lin Moyu retirou-o para o espaço de convocação. Os monstros sereias de repente perderam o alvo e ficaram cheios de dúvidas. Jian Tal soltou um longo suspiro de alívio. Muito bem. Ning Yi riu. É incrível. Duan Gao e Miao Yu também olharam para Lin Moyu com apreço, desta vez graças a ele. Ling Zhen disse friamente, por que você não fez isso quando começou? Caso contrário, estaríamos nas montanhas há muito tempo. Lin Moyu virou a cabeça e olhou para ele como um idiota. Isso não é um mago? O cérebro do mago deve ser muito bom. Como esse cara parece um pouco bobo.
Ning Yi bufou friamente. Ling Zhen, cale sua boca fedorenta. Peide menos aqui, você tem a capacidade de fazer isso sozinho. Os olhos de Lin Moyu olharam para ele com frieza, uma última vez. Ling. O rosto de Zhen estava cheio de desdém. Não é apenas confiar em convocações. Jian Taotao interrompeu as palavras de Ling Zhen neste momento. Chega, cale a boca. Ling. Zhen mirou repetidamente em Lin Mo. Lin Moyu raramente falava e sempre era Ling Zhen quem provocava problemas. É todo mundo que sabe quem tem o problema. De repente, houve um grito vindo do topo da montanha. Todos levantaram a cabeça e viram um grande número de monstros sereias descendo da montanha. E as várias equipes que haviam subido a montanha antes estavam recuando rapidamente montanha abaixo. Ou ele vai ou eu vou. A expressão de Jian Taotao mudou drasticamente. Recue. A equipe recuou imediatamente, para longe do sopé do morro. Centenas de monstros sereias desceram do topo da montanha, bloqueando completamente o caminho até a montanha. Alguém atraiu deliberadamente um monstro sereia. Lin Moyu viu que uma pessoa corria na frente do grupo de monstros, e foi ele quem atraiu o monstro sereia. Essa pessoa usava roupas diferentes delas, não da Academia Xia Jing, nem do Império Shenxia. Jian Taotao também viu, é alguém do país Sakura. Essa pessoa deveria ser uma profissão exclusiva do Sakura Country, Onmyoji. As roupas dessa pessoa são bordadas com motivos de flores de cerejeira. Lin Moyu nunca tinha ouvido falar da profissão de Onmyoji. Ning Yi disse em voz profunda, ouvi dizer que esta profissão é muito obscura. Jian Taotao disse, é realmente um pouco, existem muitos truques de fantasmas. Oh! Onmyoji pegou 2 talismãs e os jogou fora diretamente, um para a esquerda e outro para a direita. O talismã explodiu no ar e 2 enormes fantasmas apareceram de repente no ar. Assim que o fantasma apareceu, ele desceu do ar pelo sopé da montanha. Como um guerreiro esqueleto, ele atraiu todos os monstros para a piscina no sopé da montanha. Os estudantes da Hidden Dragon Academy que estavam recuando foram rapidamente cercados por monstros. Eles continuam liberando suas habilidades na tentativa de sair correndo. Existem muitos monstros, e a maioria deles não consegue sair correndo de 277. Vendo que ele não conseguia passar, uma luz branca apareceu em seu corpo uma por uma e se teletransportou para longe. A Quest Stone obtida por todos antes de entrar na ilha também tem a função de pedra de teletransporte. Você pode usá-lo para escapar daqui quando estiver em perigo. Mais uma vez teletransportada, esta missão experimental também terminará em fracasso. Ning Yi disse, esta é a habilidade Shikami do mestre Yin Jiang, que dizem ser capaz de invocar deuses antigos. Miao Yu perguntou em voz baixa, por que ele fez isso? Jian Taotao disse, ele está tentando nos impedir de subir a montanha. Agora o sopé da montanha está cheio de monstros, totalizando pelo menos 200 deles. Também existem monstros na estrada da montanha, existem mais de 100 deles. Mais de 300 monstros bloquearam completamente a estrada até a montanha. Levará pelo menos horas para limpar o passado. Onmyoji sentou-se em Shikigami, flutuando no ar, rindo. Vocês apenas fiquem aqui, a cópia pertence ao meu grande país Sakura. Depois disso, Shikigami voou com ele e em um piscar de olhos desapareceu. Desprezível. Onmyoji é uma profissão lendária, parece que desta vez o Sakura Country deitou o sangue. Quando terminarmos de eliminar todos os monstros aqui, a couve-flor amarela estará fria. E nossas fileiras estão fora de ordem, e muitas pessoas se retiraram do julgamento. Tudo bem, quando chegarmos ao local da cópia, vamos reorganizá-lo. Agora a questão é como se levantar. Ou quem quer que o sacrifique vai trazer o monstro para cá. Vamos lá, você acha que também somos uma profissão de segundo turno nível 40, você não sabe o quão perigoso é puxar monstros. Não é uma dúzia ou 20, é uma centena. Deixe o invocador continuar. Você pode fazer qualquer coisa como invocador,
Você pode puxar alguns monstros, centenas de monstros, você está brincando. Jian Taotao olhou para Lin Moyu. Pode funcionar? Lin Moyu acenou com a cabeça e um guerreiro esqueleto já havia atropelado. O esqueleto? Invocação imortal. De quem é essa invocação? O que isso fez no passado? Vai atrair monstros, está correndo muito rápido. A aparição do guerreiro esqueleto atraiu imediatamente a atenção do grupo de monstros. Um grande número de monstros sereias gritou e perseguiu os guerreiros esqueletos. De repente, havia um terço a menos de monstros sereias por perto. Jian Taotao suspirou. Infelizmente, há tantos. Clique, clique. Outro guerreiro esqueleto correu. 2. Os olhos de Jian Taotao brilharam, mas ele não esperava que Lin Moyu tivesse um segundo guerreiro esqueleto. Capítulo 52. A esperança. O segundo guerreiro esqueleto fez o mesmo e retirou outro lote de monstros. Os monstros no sopé da montanha estão basicamente vazios, e agora só existem monstros na estrada da montanha. Mesmo que esses monstros ainda estejam lá, eles serão limpos muito mais rápido do que agora. Bom. Muito bem, irmão. Esta vaca irmã, quando o julgamento terminar, vou convidá-lo para beber. Vou levá-lo para a próxima cópia mais tarde. Todos elogiaram Lin Moyu. Ning Yi sorriu abertamente. Lin Moyu parecia mais feliz do que elogiar a si mesmo. Apenas o rosto de Lin Zhen estava lívido e ele sentiu como se tivesse comido um rato. Neste momento, o terceiro esqueleto também apareceu. Existe um terceiro. É estável desta vez. Todos gritaram animadamente. Prepare-se para subir a montanha. Lin Moyu disse suavemente. Jian Taotao estava pronto, pronto. Oh! O terceiro esqueleto correu e derrubou o grupo de monstros na estrada da montanha. Jian Taotao aproveitou a oportunidade e correu rapidamente em direção à montanha. Vendo isso, as outras equipes o seguiram imediatamente. Na verdade, Lin Moyu não precisava se preocupar tanto, ele poderia usar o cadáver para explodir e limpar esses monstros em um instante. Só por causa da existência de Lin Zhen. Lin Moyu não queria que esse cara se aproveitasse. Agora eles estão em equipe, e se o cadáver estiver explodindo, qual é a pontuação média de experiência? Provocando-se repetidamente, o temperamento de Lin Moyu não era tão estúpido. Se fosse em outro lugar, estima-se que Lin Zhen teria morrido sem o corpo completo. A multidão correu rapidamente montanha acima. Uma montanha com algumas centenas de metros de altura, levou apenas alguns minutos para chegar ao topo. Viu a entrada da cópia. Do outro lado do topo da montanha, um grupo de pessoas também apareceu correndo. Entre na cópia, não deixe que eles tenham vantagem. As pessoas da Hidden Dragon Academy gritaram uma após a outra. Jian Taotao também correu rapidamente em direção à entrada da cópia. Como eles se levantaram? Será que eles podem voar? Agora mesmo, o Homeoji estava sentado no Shishin, parado no vazio, com uma cara estranha. Ele obviamente puxou tantas coisas estranhas, bloqueando a estrada. Levará pelo menos horas para limpar esses monstros. A essa altura, a equipe do Sakura Country já teria terminado de escovar a cópia e dar tapinhas na bunda do Plasma. Ele não esperava que a Hidden Dragon Academy subisse a montanha tão rapidamente, o que superou suas expectativas. Os dois lados correram juntos para o topo da montanha, se entreolharam e correram para a entrada da réplica ao mesmo tempo. Sou! Flechas afiadas explodiram no ar e choveram. Cuidado, é a chuva de flechas do arqueiro. Os arqueiros em Sakura Country de repente atacam e lançam suas habilidades. O mago levanta seu escudo. O cavaleiro desenvolve a habilidade de proteção. 2 esqueletos apareceram na frente de Lin Moyu, bloqueando na frente dele e de Ning Yi. Ouse fazer isso, bata nele. Bata forte, não me venha com cara.
Os magos arqueiros do lado da Hidden Dragon Academy também ativaram suas habilidades uma após a outra. Por um tempo, flechas voaram por toda parte e feitiços explodiram zero. Embora sejam apenas profissionais de nível 20, suas habilidades ainda são lindas. A enfermeira ficou atrás e continuou a tratar, e a auxiliar rapidamente recuperou o estado. Um por um, pilares de luz curativa subiram ao céu. Cavaleiros se juntam ao clã e colidem entre si. Não houve preparação antecipada para este encontro e não houve formação digna de menção. A cena tornou-se extremamente caótica. A diferença de força entre os dois lados não é grande e ninguém pode ajudar o outro. De acordo com as palavras de Lin Mo, a força do Império Shenxia deveria ser mais forte. As pessoas que saíram da Hidden Dragon Academy eram as elites dos profissionais. Independentemente das habilidades e equipamentos, eles são muito poderosos. As pessoas que podem vir ao país Sakura são obviamente da elite, mas ainda são um pouco piores do que o Império Shenxia. O único problema foi que o mestre Lin puxou o monstro agora há pouco, fazendo com que a equipe do lado do Império Shenxia ficasse incompleta e a eficácia do combate fosse bastante reduzida. Isso levou a uma batalha acirrada e foi difícil distinguir entre vitória e derrota. Os dois lados lutaram ferozmente e nenhum deles conseguiu apropriar-se da cópia. O poder mental do mago se esgotou e começou a tomar a poção espiritual. As habilidades de arqueiros e cavaleiros também entraram em recarga. A luta entre os dois lados não é mais tão acirrada como antes. Lentamente, cada um deles recuou e firmou uma trégua. Lin Moyu nunca fez nada. Suas habilidades são muito fortes. Ele estava com medo de que se o guerreiro esqueleto subisse e o cortasse, a outra parte seria enforcada. Então um cadáver explode e a outra parte estima que poucos estão vivos. Jian Taotao disse que a competição entre os dois lados já dura há muito tempo, mas raramente causa vidas humanas. A batalha aparentemente feroz agora foi apenas um pouco ferida no final. E sob o tratamento da babá, o ferimento se recuperou rapidamente e não apresentava risco de vida. O primeiro confronto foi ganho ou perdido, e ambos os lados estavam cautelosos um com o outro e ninguém ousava relaxar. A cópia está à sua frente, e as lágrimas da sereia são um item que ambos os lados estão determinados a obter. Nossa equipe está muito bagunçada, precisamos nos reagrupar. Enquanto pudermos reorganizar a equipe, podemos definitivamente suprimi-los. No sopé da montanha muita gente saiu, o time estava caótico e a luta foi muito ruim. Faltamos uma saída remota aqui, magos, arqueiros, venha um, não exceda o nível 220,7. Temos uma babá a menos aqui e uma babá abaixo do nível 21. Venha como mago, qualquer um abaixo do nível 23 servirá. Há muitas equipes que carecem de produção, seguidas pela falta de babás. Quando cercados por monstros agora há pouco, muitos magos desistiram do julgamento. Há também requisitos para classificação. O nível médio de entrada na Mermaid Quest não pode exceder o nível 20. Lin Dizhen falou de repente, capitão, estou indo para outro time. Por quê? Jian Taotao ficou um pouco surpresa, ela não esperava que Lin Dizhen dissesse isso. Lin Dizhen apontou para Lin Moyu, ou ele vai ou eu vou. Não apenas Jian Taotao ficou surpreso, mas Duan Gao e Miao Yu também demonstraram surpresa. Inesperadamente, Lin Dizhen realmente ameaçou com isso. Agora que chegaram à porta da cópia. Duan Gao disse em voz profunda, Lin Dizhen, você é um pouco excessivo. Miao Yu também disse, isto é, se Lin Mo não tivesse liderado o monstro agora, não teríamos conseguido subir. Lin Dizema não se importou, é problema dele, eu não me importo. Enfim, em uma palavra, ou ele vai ou eu vou. Ning. Yi zombou, Lin Dizhen, você é realmente um cachorro. Lin Dizhen ignorou Ning Yi, capitão, você escolhe. Capítulo 67. Deixe o estado em paz, siga rapidamente. Jian Taotao para ver Lin Moyu e depois olhar para Lin Dizhen. Pela abordagem de Lin Dizhen,
ela ficou muito enojada. Mas sem uma saída, a cópia do Nightmare é basicamente inútil. O teste não pode ser concluído. Agora todas as equipes estão procurando magos e Lin Zen está muito feliz. É por isso que Lin Zen escolheu esse momento para atacar. Deixe Jian Taotao estar em um dilema. Sem Lin Moyu, o nível médio da equipe será ultrapassado. Não é difícil encontrar um de baixo nível, pelo menos é mais fácil do que encontrar um mago. Ning Yi queria dizer algo, mas Lin Moyu puxou-a gentilmente e sinalizou para que ela não falasse. Ela sabia o que Ning Yi ia dizer. Se ele for convidado a sair do grupo, Ning Yi definitivamente irá embora também. Lin Moyu não disse nada, observando em silêncio. Agora cabe a Jian Taotao escolher. Após alguma luta ideológica, Jian Taotao tomou uma decisão. Seu olhar caiu sobre Lin Zen. Lin Zen, você saiu do grupo. Lin Zen parecia confiante neste momento, ele sentiu que Jian Taotao definitivamente escolheria a si mesmo. Inesperadamente, era essa a resposta que o esperava. O que? Ele pensou ter ouvido mal. Capitão, se eu sair do grupo, seu julgamento será anulado. Você não quer entrar no Seminário Teológico Gênesis 04? Capítulo 53. Jian Taotao disse em voz profunda, quero entrar, mas você esqueceu minha profissão. A profissão de Jian Taotao, cavaleiro elfo. Os cavaleiros têm suas próprias crenças. Para poder vir aqui, todos têm que agradecer a Lin Moyu. Agora deixe Lin Moyu sair do grupo, ela não pode fazer isso. Ling Zen revelou um sorriso de escárnio, nesse caso, não se arrependa. Ele saiu do time. Agora que faltam magos por toda parte, não é difícil para ele encontrar uma equipe. Lin Moyu levantou-se lentamente neste momento, vamos para a cópia. Jian Taotao ficou chocado por um momento. Qual é a situação agora? Lin Moyu não sabe. Os dois lados têm uma trégua e ninguém consegue chegar perto da cópia. Lin Moyu se levantou e Ning Yi também se levantou. Ning Yi riu, irmã Peaches, vamos para a cópia. Jian Taotao perguntou, como entrar? Lin Moyu já havia saído, siga-me. Ning Yi pulou e o seguiu. Ela parecia ter uma confiança cega em Lin Moyu. Lin Moyu disse que se ele pode inserir a cópia, então ele deve poder. Duan Gao e Miao Yu estavam um pouco hesitantes, sem saber o que fazer. Jian Taotao pensou consigo mesmo, é muito importante recuar. Com ela, pelo menos não haverá perigo. Estima-se que a outra parte não ouse matar. Ir. Como capitã, suas palavras funcionaram. Duan Gao e Miao Yu caminharam juntos. Jian Taotao caminhou na frente de Lin Moyu em 2 passos e segurou o escudo com força na mão. Você pode ver que ela está nervosa. Os 5 de repente se aproximaram da cópia, o que imediatamente causou uma reação do pessoal de Sakura. Volte, não chegue perto da cópia. Pessoal Shenxia, voltem rapidamente. O povo de Sakura gritou alto, arcos e flechas disparados e cajados erguidos. Enquanto ousarem se aproximar da cópia, estarão fadados a sofrer um duro golpe. Lin Mo ignorou e continuou caminhando em direção à cópia. Jian Taotao já havia levado seu coração ao extremo. Duan Gao e Miao Yu também estavam muito nervosos. Apenas Ningima não se importou, não fique nervoso, está tudo bem. Irmão, o que você vai fazer? Volte rápido, algo vai acontecer. Nós também estamos, proteja os irmãos. Todos eles conheciam Lin Moyu, e se não fosse pelo esqueleto de Lin Moyu agora há pouco, eles não estariam aqui. Embora não saibam o que Lin Moyu fará, a maioria das pessoas ainda opta por proteger Lin Moyu. Ling Zen zombou, estúpido, vai encontrar a morte. Vendo Lin Moyu ignorando o aviso, o povo do país Sakura imediatamente ativou suas habilidades. Flechas, feitiços e todos os tipos de ataque são esmagadores. Jian Taotao imediatamente ergueu o escudo.
Lin Moyu apontou o dedo para frente. Svi. 20 guerreiros esqueletos apareceram de repente ao lado dele. 20 guerreiros esqueletos formaram um escudo e protegeram firmemente os 5 e bloquearam todos os ataques. Jian Taotao ficou atordoado. Todos ficaram atordoados. Eu vou, tanto. Como podem ser tantos? Que tipo de profissão é essa? Esses esqueletos são tão duros que nem sentem nada quando são atacados. Parece bastante quebrado. Como pode ser tão forte? Permitidos serem atacados pelo povo Sakura, os esqueletos não se moveram. Insira a cópia. Dificuldade pesadelo. Lin Moyu parecia calmo, ignorando os vários ataques do país Sakura. Jian Taotao foi infectado pela calma de Lin Mo. O instinto escolheu acreditar. A cópia foi selecionada de acordo com as palavras de Lin Mo. Os 5 desapareceram na porta da missão, junto com os guerreiros esqueletos. Eles entraram. 5 pessoas na cópia. Deve ser uma dificuldade de pesadelo. Bobagem. Qual é a utilidade da dificuldade normal? Deve ser uma dificuldade de pesadelo. Não sei se isso pode ser feito. Quer isso possa ser feito ou não, você não pode deixar o lixo do Sakura Country entrar na cópia de qualquer maneira. Sim, você não pode deixar o lixo de Sakura Country entrar na cópia. Assim que Lin Moyu entrou, os dois lados fora do campo retomaram o confronto. Ninguém quer entrar na cópia. Na cópia da sereia, Jian Taotao finalmente deu um suspiro de alívio, realmente entrou. Ning. Ih, Ryu, eu apenas disse, apenas acredite nas palavras de Lin Mo, não se preocupe com Jian Taotao disse, mas embora tenhamos entrado, não tínhamos uma saída, como conseguir uma cópia? Embora Ning Yi seja uma classe de assassinos, ele está apenas no nível 19 e sua produção é completamente insuficiente. Ela, a cavaleira, também carece de saída ao mesmo tempo em que garante a segurança. Eles jogam uma dificuldade normal ok, dificuldade pesadelo, difícil. Ning Yi disse, não se preocupe, existe uma linguagem silenciosa. Ele? Mas ele está apenas no nível 17. Ning Yi sorriu, seu esqueleto é muito poderoso. É realmente poderoso, pelo menos é difícil e rápido. Até agora, só posso acreditar nas palavras de Ning Yi. Jian Taotao disse, ok, então espero que a produção do esqueleto seja suficiente e bloquearei o monstro tanto quanto possível. Miao Yu, trate-me a tempo e controle o campo. Miao Yu deu um tapinha em seu pequeno peito, não se preocupe, irmã Peach. Duan Gao começou a adicionar estado, mas neste momento Lin Moyu já havia avançado. De qualquer forma, o guerreiro esqueleto não pode somar o estado, então não perca tempo. Monstros logo apareceram à frente. Uma sereia com mais de 2 metros de altura apareceu no caminho. A sonda voou para fora. Sereia guerreira de elite, monstro de elite aprimorado 277. Nível, 21. Força, 2000 agilidade, 1200 espírito, 800 físico, 2200. Habilidade, gritar. Assim que a mente mudou, os guerreiros esqueletos avançaram. Os esqueletos que correram para frente desferiram um golpe furioso ao mesmo tempo. Bang bang várias vezes. Os guerreiros de elite da tribo Tritã caíram no chão com um grito. Mate um guerreiro de elite sereia nível 21, experiência a mais. Obter pele de peixe asterisco 10. Duan Gao ainda está em estado de adição e ficou surpreso com a mensagem que surgiu de repente. O que acabou de acontecer? Como de repente a experiência foi adquirida? Os olhos de Jian Taotao se arregalaram e ele olhou para Lin Moyu sem acreditar. Este é um monstro da cópia do pesadelo, um monstro de elite aprimorado. Mesmo que seja um estágio de configuração perfeito, reserve 1 ou 2 minutos. Mas o que é isso agora? Alguns esqueletos subiram e bateram algumas vezes. Morte estranha, quase uma segunda morte. O esqueleto de Lin Moyu não é apenas duro, não apenas correndo rápido, mas também terrivelmente poderoso.
Isso está nocauteado. É quase o mesmo que uma venda relâmpago. Jian Taotao murmurou, sem reagir por um tempo. As roupas de Ning Yi pareciam normais, eu disse, o esqueleto silencioso é muito poderoso. Com isso, ela rapidamente o seguiu. Duan Gao gritou, Estado, o status ainda não foi adicionado. Capítulo 54. Deixe o Estado em paz, continue assim. Jian Taotao gritou e rapidamente o perseguiu. Capítulo 68. Empurrando até o fim, cobrindo os ouvidos. 20 guerreiros esqueletos avançando na frente. Não importa que tipo de monstro de elite aprimorado você seja, suba e mate Kaká. Basicamente, nenhum monstro pode sobreviver 5 segundos. Não há muita estranheza nesta cópia. Os monstros na missão são dispersos e poucos, e a experiência cresce lentamente. É melhor puxar um lote de monstros e ir diretamente para o cadáver explodir. Ele também não lançou mais guerreiros esqueletos, o que não aumentou a eficiência. Jian Taotao nunca pensou que fazer uma cópia pudesse ser tão fácil. Cada vez que toca uma cópia, ela fica mais cansada. O cavaleiro deve estar na frente e prestar atenção a cada ataque do monstro. Ser capaz de atrair com firmeza o ódio dos monstros, mas também proteger seus companheiros. Do jeito que está agora, ela apenas tem que seguir atrás e não fazer nada. Necromante, esta profissão é um pouco poderosa. Eu pensei silenciosamente em meu coração. Duan Gao e Miao Yu ao lado dele também tiveram a mesma ideia. Após entrar na missão, há uma passagem sinuosa, como se estivesse em uma caverna. A umidade na cópia é mais pesada que a externa e, além do cheiro de peixe, há um cheiro extra de podridão. Ning Yi está cobrindo o nariz desde que entrou na cópia. Depois de caminhar um pouco pela passagem, finalmente cheguei ao fim. Uma enorme caverna apareceu à frente. Saltando do final da passagem, tem mais de 50 metros de altura. Uma Python gigante está entrincheirada no meio da caverna. Python tem pelo menos 30 metros de altura e mais de 1 metro de diâmetro. As escamas negras cobriam o corpo como uma armadura, refletindo um brilho metálico. A chegada de Lin Moyu e dos demais já havia atraído a atenção da Python, e um par de olhos enormes olhava para eles. Contanto que ousem pular, serão inevitavelmente atacados pela Python. A sonda voou para fora. Cobra de estimação da Rainha Sereia, líder de elite. Nível, 23. Força, 3.600. Agilidade, 5.500 espírito, 3.000 físico, 5.000. Habilidade, chicote, morte entrelaçada, veneno. Uma Python tão grande é na verdade chamada de cobra de estimação da Rainha Sereia. O nome é um pouco engraçado. A Python gigante é o monstro com o maior atributo que Lin Moyu já viu. Muito maior do que o Rei Goblin. Já está muito próximo do Guerreiro Esqueleto, e até supera o Guerreiro Esqueleto em termos de atributos de agilidade. Jian Taotao não hesitou, irei para o monstro superior. Lin Moyu balançou a cabeça, não há necessidade. Diversos deles não se moveram e os guerreiros esqueletos já haviam descido correndo. Lin Moyu ainda não usava mais guerreiros esqueletos. Na sua opinião, 20 guerreiros esqueletos são mais que suficientes. Os guerreiros esqueletos pularam um após o outro e atacaram a Python gigante. A Python gigante voou para o céu e lançou vários guerreiros esqueletos no ar. Habilidade, chicote. A cauda da Python se contraiu e mais alguns guerreiros esqueletos foram embora. Metade dos 20 guerreiros esqueletos foram derrubados na primeira onda de confronto. A resposta do Monty Python foi inesperadamente flexível. Os restantes guerreiros esqueletos também não caíram sobre ele. A Python gigante nadou rapidamente pela caverna, e uma cauda enorme continuou bombeando o guerreiro esqueleto. Os ataques do guerreiro esqueleto só podem cair sobre ele em pequenas quantidades, e ele nem tem tempo para usar as habilidades. Parece que os guerreiros esqueletos são muito passivos, mas não estão muito feridos. Afinal,
O atributo físico de 5.400 está colocado aqui, e a defesa não é baixa. Jian Taotao parecia um pouco ansioso. É muito flexível, o que devo fazer? Lin Moyu sussurrou. Está tudo bem. Oh! A palma da mão brilhou e apontou levemente para Piton. Habilidade: Maldição lenta. Uma camada de luz vermelha apareceu de repente na caverna e todos ouviram um zumbido suave, como se algo terrível tivesse descido. Um padrão de algema vermelha apareceu no topo da cabeça da Piton. Em um instante, a velocidade do Python diminuiu. Um duplo completo mais lento. Neste momento, o guerreiro esqueleto capturou facilmente a Piton gigante. A grande faca em sua mão caiu loucamente e cortou as escamas da Piton gigante. Então a habilidade explodiu, trazendo mais danos a Piton. Sangue espirrou e escamas se despedaçaram. A Piton gritou amargamente. Isso é uma maldição? Jian Taotao viu rapidamente o padrão vermelho no topo da cabeça da Piton. Lin Moyu acenou com a cabeça, sim. Necromantes não são apenas invocadores, mas magos. Monty Python perde sua vantagem de velocidade e só pode entrar em combate corpo a corpo com guerreiros esqueletos. Habilidade: Emaranhamento da Morte. A habilidade foi ativada e a Piton envolveu vários guerreiros esqueletos. O guerreiro esqueleto foi violentamente espremido e emitiu um clique. É de arrepiar o couro cabeludo de ouvir. No entanto, o guerreiro esqueleto é muito forte, e embora o som pareça assustador, na verdade não é nada. E o guerreiro esqueleto emaranhado não parou de forma alguma a faca em sua mão. Ainda foi uma faca que caiu sobre a Piton. A Piton não aguentou, soltou o guerreiro esqueleto e pulverizou o veneno. A caverna instantaneamente ficou tão suspeita que dava vontade de vomitar. Os guerreiros esqueletos estavam manchados de veneno e Lin Moyu sentiu que eles estavam um pouco feridos, mas ainda não era muito sério. Os atributos quadridimensionais são equilibrados, sem dor, sem terror, o guerreiro esqueleto é quase perfeito. Zero Python tentou todos os tipos de métodos e ainda não tem nada a ver com o guerreiro esqueleto. E o corpo foi amaldiçoado, até sua melhor velocidade foi excelente, e após 2 minutos de emaranhamento, a Piton gigante caiu no chão. Havia falta de vontade em seus olhos. Mate a cobra de estimação da rainha sereia de nível 23, experiência a mais. Obtenha armadura de nível prata, armadura de pele de cobra. Obtenha núcleos de cristal de monstro intermediários. Oh! O canto da boca de Jian Taotao se contraiu ligeiramente, um pouco incrédulo. É tão bom. Ok. Lin Moyu disse enquanto saltava e aterrissava firmemente na beira da caverna. Jian Taotao e os outros ainda estavam atordoados e não conseguiram reagir por um tempo. Ning Yi sorriu abertamente quanto mais forte Lin Mo falava, mais feliz ela ficava. Pare de ficar atordoado, vamos embora. Dizendo isso, ela pulou e caiu levemente, como uma borboleta. Muito mais elegante que Lin Moyu. Jian Taotao e os outros finalmente recuperaram o juízo e pularam um após o outro. Caminhando pela caverna, uma cor azul aparece. Na frente está um palácio palaciano. O palácio da Rainha Sereia. Todo o cheiro de peixe desapareceu sem deixar vestígios aqui. Pelo contrário, aqui há um leve aroma. Todo o ambiente mudou drasticamente, limpo e arrumado. De onde estavam até o portão do palácio, um contingente de guardas patrulhava. Cada guarda consistia em 3 soldados sereias. Eles usam armaduras e seguram tridentes e parecem muito poderosos. Ninguém usa detecção e, assim que for usada, atrairá sua atenção. Esses monstros sereias de aspecto militar não estão longe, se não tomarem cuidado, irão ocupar uma grande área. 1, 2, 3. Obedientemente, existem 60 patrulhas, um total de 180 monstros peixes. Ning Yi contou e mostrou a língua, a quantia era um pouco assustadora. Jian Taotao acrescentou, e parece que todos eles são monstros de elite aprimorados. É difícil para um monstro assim lidar com um,
e é quase o limite lidar com 3 ao mesmo tempo. De acordo com a experiência de Jian Taotao, ele escolherá os 3 monstros no canto e os puxará aos poucos para limpá-los. Limpe gradualmente o passado. Pode ser demorado e trabalhoso, mas é mais seguro. Capítulo 55. Ning Yi olhou para Lin Mo e disse: tantas coisas estranhas, o que devo fazer? Lin Mo viu tantas estranhezas, mas seu coração estava feliz. Estranho, quanto mais, melhor. Simples. Assim que as palavras caíram, 20 guerreiros esqueletos já haviam saído correndo. O súbito aparecimento do guerreiro esqueleto atraiu imediatamente a atenção dos soldados sereias. Grupos de soldados perseguiram os guerreiros esqueletos. Puxar monstros? Ele está tentando atrair tantos monstros para longe? Esta não é uma má ideia. Ao mesmo tempo que o guerreiro esqueleto atraiu a atenção, a técnica de detecção de Lin Mo já havia seguido. Sargento de Elite Sereia, monstro de elite aprimorado. Nível, 22. Força, 2200. Agilidade, 1400. Espírito, 1000. Físico, 2400. Habilidade, varredura atordoante. Viu os atributos do sargento de elite sereia e ele também tinha um fundo no coração. Logo, os sargentos de elite das 180 sereias foram todos reunidos pelos guerreiros esqueletos. Então o guerreiro esqueleto correu direto para onde Lin Mo estava e trouxe o monstro de volta pelo caminho. O cabelo pêssego de Jian tão explodiu, o que Lin Mo estava fazendo? O guerreiro esqueleto parou a 60 metros de distância de Lin Mo e virou-se bruscamente para usar suas habilidades. A sargento de elite sereia também desenvolveu habilidades ao mesmo tempo. A alabarda de 3 pontas, Zao Zao, em suas mãos varreu a luz. Habilidade, ataque berserk. Habilidade, as duas habilidades de varredura atordoante colidem, e a luz da habilidade sobe para o céu, brilhante como fogos de artifício. Os atributos dos guerreiros esqueletos são muito altos, especialmente os guerreiros esqueletos que esgotam suas habilidades, e seus atributos são várias vezes maiores do que os dos sargentos de elite da sereia. Sob a colisão de habilidades, o guerreiro esqueleto é vitorioso. Um sargento de elite sereia caiu no chão em resposta. Cubra seus ouvidos. Lin Mo disse a Ning Yi. Oh! Ning Yi rapidamente cobriu os ouvidos. Antes que Jian Taotao e os outros pudessem entender o que estava acontecendo, houve um grande estrondo que o chocou e quase não caíram. Em seguida, houve vários estrondos altos. Habilidade, explosão de cadáver. Depois de vários sons estrondosos sucessivos, tudo voltou à calma. Jian Taotao e várias pessoas ficaram entorpecidas com a experiência de escovar a tela. Oh meu Deus, o que diabos está acontecendo? Como assim? Como ele fez isso? Chinês. Que tipo de habilidade é essa, Big Bang? Como o poder é tão grande? Todos os sargentos de elite das sereias, nenhum deles sobreviveu. Ganhe muita experiência e materiais. Esta é a primeira vez que Jian Taotao e outros sentem o encanto da experiência de roçar na tela. Várias pessoas pareciam extremamente animadas. O portão do Palácio da Rainha Sereia também se abriu com o som da explosão. Capítulo 69. Depois de completar o teste. A porta do Palácio da Rainha Sereia nunca será aberta. Uma aura estranha varreu. Um brilho azul envolve o espaço. Junto com a luz, está também a Rainha Sereia. Nobre, elegante, bonito. Embora não pertença à raça terráquea, não impede a apreciação da beleza. É lindo. Os olhos de Ning Yi estavam cobertos por uma camada de névoa de água e suas pupilas perderam o foco. Inconscientemente caminhou em direção à Rainha Sereia. Lin Mo a puxou de volta. Não apenas Ning Yi, mas Jian Taotao também foi afetado. Lin Mo, Miao e Duan Gao ainda estavam em estado normal. Miao exclamou, é uma técnica confusa. Dizendo isso, ela rapidamente liberou sua habilidade e vários raios de luz caíram sobre todos.
Habilidade: sóbrio. Ning Yi acordou em estado de choque. O que há de errado comigo? Jian Taotao também tremeu e suas pupilas recuperaram o foco. O que aconteceu? Miao Yi olhou para a Rainha Sereia. Ela tem sua própria técnica de confusão. E você e Yi foram afetados. Usei minhas habilidades lúcidas para dissipar a confusão. Lin Moyu, Duan Gao e Miao Yi têm um poder espiritual relativamente alto, então a própria técnica de confusão da Rainha Sereia não os afetou. Ning Yi estava com um pouco de medo. É assustador. Jian Taotao respirou fundo. Afinal, é um chefe e é normal ter algumas habilidades especiais. Ela passou por muitos tipos de missões, e embora o nível baixo não seja alto, alguns chefes possuem habilidades especiais. É difícil se proteger. Ela quase pousou desta vez. A Rainha Sereia olhou para o sargento de elite Sereia morto e seu olhar pousou no guerreiro esqueleto. De repente, houve um grito. A Rainha Sereia, que está linda, grita extremamente dura. Várias pessoas taparam os ouvidos desconfortavelmente. Os gritos da Rainha Sereia desencadearam camadas de ondas e o vento aumentou. Os numerosos cadáveres no chão foram repentinamente destruídos e caíram em todas as direções. Os olhos de Lin Moyu se estreitaram ligeiramente. Originalmente ele queria esperar a Rainha Sereia aparecer e usar diretamente o cadáver para explodir. Inesperadamente, assumiu a liderança em explodir o cadáver. O guerreiro esqueleto avançou contra o vento forte. Diante da Rainha Sereia que tem pelo menos 5 metros de altura, o guerreiro esqueleto parece tão pequeno. Parece que os guerreiros esqueletos são vulneráveis, mas o vento forte trazido pela Rainha Sereia não pode derrubar os guerreiros esqueletos. À medida que os guerreiros esqueletos se moviam, a técnica de detecção seguia. Rainha Sereia, monstro de nível chefe. Nível 24. Força, 5.000 agilidade, 6.000 espírito, 5.000 físico, 6.000. Habilidades, grito de terror, ondas gigantes, grito da rainha. Ó! A Rainha Sereia tem atributos extremamente elevados e superou o guerreiro esqueleto em agilidade e físico. A força e os atributos espirituais também são bastante próximos dos do guerreiro esqueleto. Afinal, é uma cópia B0SS de nível 24, um monstro de nível chefe. O Skeleton Warrior está apenas no nível 17, e a diferença entre os dois lados é de 7 níveis completos. Jian Taotao olhou para os atributos da Rainha Sereia e também ficou chocado. Garganta engoliu saliva. Em comparação com outras réplicas, os atributos do Terra Female Fish King são maiores. Se você jogar normalmente, se quiser destruí-lo, vai demorar pelo menos 1 hora. O método normal de jogo que Jian Taotao disse é quando a saída do time está completa. Equipe de 6, 1 cavaleiro, 2 auxiliares, 3 saídas. Isso pode lentamente levar o chefe da missão até a morte, mas por enquanto. Ela não tinha ideia do que aconteceria a seguir. A existência de Lin Moyu quebrou completamente sua cognição inerente. A diferença entre as ocupações pode realmente ser tão grande? Ela não conseguia entender. 20 guerreiros esqueletos estão atacando a Rainha Sereia. A Rainha Sereia segura um enorme tridente e continua varrendo. Cada vez que o guerreiro esqueleto é repelido, ele se levanta novamente para continuar o ataque. Lin Moyu pôde sentir que os guerreiros esqueletos foram feridos no ataque da Rainha Sereia. O atributo de poder da Rainha Sereia de até 5.000 é suficiente para causar dano aos guerreiros esqueletos. E a Rainha Sereia tem até 6.000 atributos físicos, e o dano do guerreiro esqueleto a ela é bastante reduzido. Guerreiros esqueletos cercam a Rainha Sereia, com a ilusão de que os lobos estão cercando leões machos. De acordo com isso, é difícil dizer se os 2 guerreiros esqueletos podem derrubar a Rainha Sereia. Após várias rodadas de ataques, os ossos dos corpos de vários guerreiros esqueletos foram quebrados. Os movimentos também começaram a mudar lentamente. Jian Taotao descobriu isso. Duan Gao, dê-nos um estado, pronto para lutar a qualquer momento. Ela pretende superar o guerreiro esqueleto quando ele não conseguir aguentar.
Lin Moyu disse suavemente, não há necessidade. Há um brilho na palma da mão. Uma enorme rede vermelha caiu no ar. Habilidade: amaldiçoar lento. A rainha sereia estava envolta em algemas vermelhas e era 2 vezes mais lenta. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.